Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. As religiões do mundo. As grandes civilizações que existiram no milênio anterior ao nascimento de Cristo difundiram as grandes religiões mundiais. O Império Persa, que se estendia da Mesopotâmia ao Indo, as grandes bacias fluviais da China, o vasto subcontinente indiano, e finalmente Roma, que abrangia todo o mundo mediterrâneo. Na sua maior parte, estas religiões se desenvolveriam durante um breve período em comparação com todo o lapso da história humana. Os profetas e reformadores mais destacados do hinduísmo, budismo, judaísmo e das religiões da China foram quase todos coetâneos. Surgiram e se arruinaram vastos impérios, mas as influências destes homens nas religiões seria definitiva. Apesar das perseguições, a ação das religiões mundiais sobreviveram moderando a nossa forma de vida, no que se refere à educação, códigos morais e comportamentos, e paradoxalmente ativando em ocasiões as chamas das comoções políticas. Só podemos especular sobre a causa da aparição das grandes religiões mundiais, pois à medida que cresciam os impérios abrangendo não só grandes áreas, mas também muitos povos e costumes diferentes, se fazia patente a necessidade de crenças mais universais que as que podiam oferecer os deuses tribais dos primeiros tempos. O homem primitivo acreditava que o mundo natural era o dos espíritos. Mais tarde, estes seriam substituídos por deuses e deusas, pela Mãe Terra, pela chuva e pelos deuses Sol e outros, como o deus egípcio Osíris, do qual achava-se que dependia a vegetação e as inundações do Nilo. Funções similares também eram próprias dos deuses da Grécia e de Roma, Ares ou Marte, o deus da guerra, e Afrodite ou Vênus, a deusa do amor. As primeiras religiões se limitavam aos cultos locais em pequenos grupos adorando os próprios deuses, tal como algumas tribos continuam fazendo hoje em dia. Os Yorubá, da África Ocidental, por exemplo, adoram uma complexa hierarquia de divindades que compreende um Criador Supremo e quase 400 deuses e espíritos. As grandes religiões do mundo são diferentes. No entanto, todas elas, num grau ou outro, compartilham a crença numa só realidade espiritual, válida para toda a humanidade. A transição dos cultos locais às religiões mundiais foi obra de uma notável série de reformadores. Zoroastro na Pérsia. Na Índia, Mahavira. E também Gautama. Na China, Confúcio e Lao Tse. E os profetas do Antigo Testamento do povo de Israel. Embora pouco se saiba sobre a vida destes homens, parece certo que todos reagiram contra as tensões da sua época. Trabalharam independentemente em regiões muito afastadas entre si. E foi a sua visão o que deu origem às religiões do mundo. O hinduísmo é a religião de 400 milhões de indianos. Numa época tão remota como a dos Vedas, se realizavam procissões e peregrinações aos rios sagrados. E este aspecto do hinduísmo ainda continua sendo importante na atualidade. O rio Ganges tem uma santidade especial. As antigas escrituras sagradas dos Vedas remontam à chegada dos invasores ários ao norte da Índia, e as suas crenças continham a semente de muitos dos sistemas posteriores do pensamento religioso.
A sua ênfase nos sacrifícios e na noção de casta estabeleceu modelos sociais fundamentais que continuaram regendo a vida da Índia durante 3.000 anos. Mahavira e Siddhartha Gautama, os reformadores do hinduísmo, eram ambos nobres de nascimento. Ambos se sentiam alienados pelo sofrimento e pelas calamidades que vinham ao seu redor, e procuraram a pobreza e a vida piedosa, abandonando as suas riquezas e posição social. Mahavira foi o fundador de uma rigorosa religião hindu chamada Jainismo. Seus seguidores sempre foram poucos, se bem que hoje em dia 1 milhão de Jainas vivem na Índia Ocidental. Mahavira ressaltava certos aspectos do hinduísmo, como o Ahimsa, a doutrina da não-violência tanto para com os homens quanto para com os animais, que culminaria na obra de Mohandas Gandhi. Os hindus adoram uma série de deuses, os mais importantes dos quais são Vishnu e o destruidor e curador Shiva. Vishnu tem muitas encarnações, entre as quais se incluem a do herói Rana e a de Krishna, um deus benéfico. A esposa de Shiva, a deusa mãe, aparece tanto como a gentil Parvati quanto como a feroz Kali. A sociedade hindu é estritamente dividida em classes sociais hereditárias ou castas. Se crê que o sistema de castas deve a sua origem aos Badus, que representam uma divisão quádrupla da sociedade em classes. Estes, por sua vez, devem a sua origem ao corpo do criador Bra e os Brahmanes. Ou classe sacerdotal e culta, a boca de Bra. Os satrijas nobres e soldados nasceram dos seus braços. Os Vaisyas, agricultores e comerciantes das suas coxas, e os Supras, camponeses e operários, dos seus pés. Aqueles que se encontram fora do sistema de castas são conhecidos como intocáveis. Através de uma série de reencarnações, uma alma pode melhorar a sua posição dentro de uma casta mediante ações justas, ou karma. Deste modo, convivem muitos cultos com práticas amplamente diferenciadas, além da adoração de um certo número de deuses. O hinduísmo oferece várias aproximações ao essencial mediante a disciplina física, o conhecimento, a devoção pessoal, boas obras e uma disciplina contemplativa. Sempre e mais do que uma religião, é toda uma forma de vida. A influência de Gautama, nascido no ano 560 a.C., no nordeste da Índia, e conhecido pela posteridade como Buda ou o Iluminado, se estendeu muito mais que a de Mahavira. O budismo emergiu dentro do contexto do hinduísmo para converter-se posteriormente numa das grandes religiões missionárias do mundo. Sua peculiaridade consistia em que não se centrava num deus, mas na liberação do sofrimento e em alcançar o nirvana, o estado que se alcançava quando se extinguia a chama do desejo. Desde o mesmo momento da morte de Gautama, seus ensinamentos foram mantidos vivos pelos seus seguidores, que vivem juntos em comunidades monásticas. Porém, foi a conversão ao redor de 257 a.C. de Asoka, o maior dos imperadores Maurya, levado, como ele mesmo disse, pelo remorso pelas matanças e desgraças que tinha ocasionado, o que converteu o budismo numa força de primeira ordem. Com gravados em rochas e colunas disseminadas por toda a Índia, Asoka difundiu as virtudes budistas da compaixão e da tolerância, e o respeito para com toda forma de vida. Foi graças a Asoka que o budismo começou a sua vocação missionária, difundindo-se aos reinos helenizados, além da Índia, Sri Lanka e Birmânia.
Na forma conhecida como Telabab, conservadora e tradicionalista, o budismo se estabeleceu em todo o sudeste da Ásia e, junto com o hinduísmo, foi uma influência formadora nesta região. Aqui ainda se conservam atualmente ruínas de grande beleza. Igualmente importante foi a difusão do budismo em direção norte, ao reino de Kusan, no atual Afeganistão. Um grande império limítrofe com as rotas comerciais que uniam o Oriente ao Ocidente, porque aqui surgiu uma nova forma de budismo conhecida como Mahayana, que significa o grande veículo que levará à salvação toda a humanidade. O budismo Mahayana estava mais aberto às doutrinas populares e às práticas locais, sendo uma de suas características os bodhisattvas, os quais, como os santos cristãos, podiam ajudar os mortais a se salvarem. O budismo se estendeu rapidamente pelo Tibete e pela Ásia Central, prosseguindo para a China até a Coreia, alcançando o Japão no ano 550 d.C. No Japão se desenvolveu uma síntese das duas religiões, o budismo e o espírito tradicional Shinto. No núcleo central do shintoísmo está a crença no poder misterioso de Kali, o poder sagrado que pode ser reconhecido em todo momento em cada uma das coisas existentes. Nesta época, o budismo tinha perdido seu peso no seu lugar de origem. Hoje em dia não restam praticamente budistas na Índia, e o que persiste é um hinduísmo rejuvenescido e purificado. O budismo realizou um progresso limitado na China, onde se ressaltaram os reis do inferno, sendo cada um dos reis responsável pelo castigo dos diferentes crimes. Mas na China já existiam duas religiões muito enraizadas, o confucionismo e o taoísmo. Os primeiros povos da China mantinham o culto aos antepassados e adoravam os espíritos da natureza. Confúcio, ou Confúcio, nasceu no ano 551 a.C. e não duvidava da realidade do mundo espiritual, mas centrava sua preocupação na conduta do homem. O confucionismo era mais uma religião do que um código ético preocupado pela pureza das religiões humanas, baseadas no amor e no respeito ao próximo. Vivendo na época em que o Império Shu começava a se desintegrar, as reações de Confúcio surgiram da desordem e das injustiças do seu tempo. No século II a.C., o confucionismo foi declarado dogma oficial do Império Qin e permaneceu vigente até a queda da dinastia Manchu, mais de 2000 anos depois. Porém, sempre foi um código da classe média e superior, com limitada atração popular. Muitas coisas tinham sido ignoradas, como os mistérios da natureza, as profundidades das paixões humanas, e esta lacuna foi preenchida pela terceira religião chinesa, o taoísmo. Esta se baseava num livro, o Tao Te Ching, no qual a essência do Tao, o caminho, é expressada em parábolas e metáforas. Este livro é atribuído à vaga figura de Lao Tse. Instava o homem a viver em harmonia com o Tao, e o Tao Te Ching ressaltou a humildade e a passividade. Existem óbvios paralelismos com os ensinamentos do budismo, também com as posteriores ideias do cristianismo, mas, ao contrário de Cristo, Lao Tse não oferecia o consolo de uma vida futura. Com o tempo, o taoísmo degenerou numa religião supersticiosa de demônios e de magia. Antes se acreditava que Zoroastro, ou Zaratustra, como também é conhecido, tinha vivido entre 600 e 500 anos antes de Cristo, mas agora se crê que poderia ter vivido 1000 anos antes. O zoroastrismo foi o primeiro rigorosamente intelectual da história e se converteu na religião do Império Persa. A mensagem de Zoroastro era extensa e abstrata. Ele acreditava num grande espírito Aura Magda, benéfico e bom, enfrentado a outro espírito poderoso, Angra Mainyu,
o adversário maligno e ignorante. A vida era vista como um campo de batalha entre o bem e o mal, o caos e a ordem, a luz e a escuridão, com um juízo final e a ressurreição dos eleitos. Ao lado de Ahura Magda se encontravam os poderes da luz, do sol e do fogo. E existia uma tradição de altares de fogo e de cultos ao ar livre. A força do zoroastrismo consistia numa clara definição do mal. Isto explica a sua atração entre os muitos povos submetidos dentro do vasto Império Persa. Aqueles que obedecessem aos mandamentos de Ahura Magda alcançariam a imortalidade. Zoroastro também acreditava que o fim do mundo chegaria no seu devido tempo e que Ahura Magda enviaria um raio do céu para destruir os perversos. Sua belicosidade atraiu os grandes reis guerreiros da Pérsia e posteriormente os imperadores persas sob as dinastias dos Sassáridas. Hoje em dia, o zoroastrismo é praticado pelos Parsis da Índia e por um pequeno grupo de crentes no Irã. O mitaísmo foi um culto que se desenvolveu a partir do zoroastrismo, adotou a sua belicosidade e o simbolismo central do sol, mas a cerimônia mitóica mais importante era o sacrifício do touro. Era um culto fechado difundido pelos soldados, comerciantes e funcionários civis de todo o Império Romano. Foram encontrados altares em lugares tão afastados como Alemanha, África do Norte e Grã-Bretanha, mas o número dos seus seguidores foi relativamente reduzido. O zoroastrismo também deixou a sua marca no judaísmo e no cristianismo, com relação à luta entre o bem e o mal, as figuras simbólicas entre anjos e demônios e a promessa da ressurreição e do juízo final. O judaísmo se centrava na adoração de um só Deus desde o início, quando Moisés realizou a sua famosa aliança com Javé, ou Jeová, depois do êxodo dos hebreus do Egito, ao redor do ano 1290 a.C. O judaísmo, com o seu profundo código ético formulado nos 10 Mandamentos, era a religião tribal exclusiva do povo de Israel, cujo centro foi Jerusalém a partir do século XI a.C. Um de seus momentos decisivos foi quando os judeus foram conduzidos ao exílio na Mesopotâmia, depois do saqueio de Jerusalém e da destruição do templo no ano 586 a.C. pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. 50 anos de cativeiro afrouxaram os vínculos locais do judaísmo e o converteram num credo universal, embora o processo tenha sido iniciado com o profeta Amós no século VIII a.C. Os profetas que tinham conservado a fé durante o exílio interpretaram a lei tradicional, a Torá, de um modo novo, ressaltando a moralidade e a conduta justa mais que a observância e o sacrifício. A Torá consta dos 5 primeiros livros da Bíblia, e os judeus ortodoxos pensam que foram entregues a Moisés no Monte Sinaí. Começa com uma descrição da criação e finaliza com a morte de Moisés, e uma descrição da terra prometida, Israel. Das penas e da aflição do exílio, o judaísmo surgirá como uma potente força religiosa. Javé já não era simplesmente o Senhor dos judeus, mas o Senhor de toda a humanidade. Embora Ciro, o imperador persa, permitisse que os judeus regressassem a Jerusalém para construir o templo no ano 538 a.C., os judeus sofreriam quase continuamente a dominação política e militar de outros povos. No ano 200 depois de Cristo, os judeus se disseminaram por todo o mundo mediterrâneo. E, no entanto, durante esta dispersão ou diáspora, sempre consideraram a Palestina como a sua pátria. Perseguidos e oprimidos, dependiam assim da sua identidade ligada à sua própria fé. Do mesmo modo que o budismo nasceu do hinduísmo, o cristianismo nasceu do judaísmo. A Judéia tinha sido conquistada pelos romanos no ano 73 a.C., e o resultado foi uma forte tensão religiosa, política e nacionalista. Surgiu uma série de movimentos como resposta à opressão, alguns espirituais, como os essênios, outros políticos, como os zelotes. Quando Jesus de Nazaré começou a predicar, no ano 27 depois de Cristo, que o reino de Deus se aproximava, era uma mensagem que muitos judeus esperavam desde tempos remotos.
Desde os tempos do exílio babilônico, os profetas tinham vaticinado a vinda de um Messias ou libertador, e a seus seguidores pareceu que Jesus era o Messias. Ele proclamou e demonstrou a presença e o amor de Javé, e a necessidade de viver bem com o próprio Espírito. No entanto, depois de uma curta explosão de entusiasmo, a popularidade de Jesus entre os seus seguidores decresceu e ao redor do ano 30 depois de Cristo, foi preso pelas autoridades judias, entregue ao governador romano Pôncio Pilatos e crucificado como revolucionário. Inclusive seus discípulos mais íntimos ficaram desiludidos, mas recuperaram a fé com a sua ressurreição. E quando Cristo reapareceu entre eles, proclamaram que ele retornaria, glorioso, no dia do juízo final. Nesta etapa, o cristianismo ainda era um culto judeu, mas o momento decisivo chegou com a conversão de Paulo, antigo carrasco dos cristãos, e as viagens missionárias deste abriram novos caminhos para a conversão das massas. A sua primeira viagem o levou ao Chipre, a segunda à Ásia Menor, Grécia e Egeu, negando que Jesus tivesse sido enviado meramente para redimir os judeus, mas para que fossem perdoados os pecados da humanidade. Realizou outras 2 viagens, a terceira pela Ásia Menor, Grécia e Terra Santa, e a última viagem o levou a um lugar tão distante como Roma. A mensagem de Paulo encontrou uma grande aceitação por parte de muitos povos, que se converteram ao cristianismo e não deviam obrar conforme a lei judia. A fé em Cristo e uma vida reformada como membros da comunidade cristã bastaria. O resultado foi uma ruptura com o judaísmo. Cortando estes laços, o cristianismo foi uma religião mundial que se difundiu por todo o Império Romano, apesar das perseguições intermitentes, mas não se manteve nos limites do Império Romano somente. Missionários do Egito levaram a mensagem ao sul, à Anúbia e à Etiópia na África Oriental. E também se estabeleceu uma igreja católica na Índia. Da Síria, o cristianismo se difundiu à Pérsia e dali, ao longo das rotas da Ásia Central até a China. Um fato decisivo ocorreu no ano 313 d.C., quando o imperador romano Constantino tolerou oficialmente os cristãos. E o cristianismo se converteu oficialmente na religião do Império Romano no ano 392 d.C. Os outros cultos foram então suprimidos. Havia começado um novo capítulo na era do cristianismo. O que tinha começado como fé de uma gente humilde se converteu numa igreja organizada, com uma hierarquia elaborada, estreitamente vinculada com o Estado romano. O predomínio do cristianismo no Oriente Médio continuaria até a chegada do Islã, a última grande religião mundial que emocionou o mundo com a morte do seu fundador Maomé, no ano 632 d.C., mas sobre isto falaremos mais adiante. Em qualquer caso, o relato que seguimos, e que abrange algo mais que um milênio, demonstra o impacto de alguns indivíduos na história. Todos, excetuando talvez Confúcio, foram homens humildes sem ambições pessoais, homens que se esforçaram em converter o mundo num lugar melhor, e o mais assombroso é a forma como perdurou a sua obra. A influência dessa geração de reformadores que viveram entre os anos 600 e 500 a.C. e a atividade missionária do budismo e do cristianismo deram grande importância à história do mundo. Regiões que até então se encontravam muito afastadas entraram em contato entre si, criando uma nova classe de homens no mundo, superando as barreiras físicas ou políticas. As grandes religiões do mundo tinham surgido como mensagens de paz, mas contrariamente ao que desejavam os seus fundadores, também eram uma fonte de discórdia e de conflitos, e assim, infelizmente, prossegue a sua história. Existe uma ironia neste fato sobre o qual talvez devêssemos meditar. Na atualidade, há mais de 600 milhões de muçulmanos no mundo, aproximadamente uma 7ª parte da população da Terra. O mundo muçulmano